Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Eu estava sozinho quando minha sogra morreu, mas sua última carta mudou tudo. Meu nome é Elise Carter. Moro em uma pequena casa de tijolos vermelhos aninhada no coração de uma pacata cidade de Ohio, uma daquelas cidades onde os vizinhos se cumprimentam pelo primeiro nome, onde as crianças ainda brincam nas ruas sem medo dos carros que passam. É um lugar onde o tempo parece passar devagar e onde cada rosto conta uma história. Sou casada com meu marido, Michael, há 10 anos. Michael é um homem gentil e paciente, um pilar de gentileza na minha vida frequentemente agitada. Ele trabalha como engenheiro em uma fábrica local, sempre pronto para ajudar, ouvir e aliviar as tensões. Mas ele sempre esteve preso entre dois fogos que ardem intensamente, de um lado sua mãe, Marta, e do outro, eu, sua esposa. Marta era uma mulher de sua geração, nascida na década de 1940, moldada por uma infância marcada pelo rigor, sacrifício e um implacável senso de dever. Ela era forte, orgulhosa, com uma presença imponente. Sua voz firme deixava pouco espaço para discordâncias. As regras que ela impunha eram inegociáveis, fossem as roupas para jantares, o modo como o café era preparado ou os valores que ela considerava essenciais para uma família respeitável. Desde o primeiro dia em que a conheci, senti um muro invisível se erguendo entre nós. Não era apenas uma questão de hábito ou um simples desentendimento. Era uma rejeição silenciosa, mas tangível. Marta nunca me considerou uma filha de verdade, uma herdeira digna do seu filho. Aos seus olhos, eu sempre fui uma espécie de forasteira, uma hóspede temporária naquele reino que ela havia construído. Lembro-me do olhar dela, às vezes mal disfarçado, às vezes aberto, mas sempre carregado de julgamento. Era como se ela estivesse ponderando cada movimento meu, analisando minhas palavras, meus silêncios, procurando a falha, o passo em falso. E eu frequentemente me perguntava, será que ela queria que eu fosse embora? Ou seria uma provação, um teste da minha resiliência? Mesmo assim, eu sempre me esforçava. Fazia tudo o que podia para agradar. Passava horas na cozinha preparando seus pratos favoritos, aquele rosbife com ervas, aquelas tortas de maçã que Marta tanto amava. Eu me esforçava para estar presente em todas as reuniões familiares, mesmo quando me sentia um estranho, mesmo quando a conversa me escapava. Quando Michael adoeceu, cuidei dele com devoção silenciosa, garantindo que ele tivesse tudo o que precisava. Mas muitas vezes Marta fazia comentários velados. Você deveria deixá-lo se virar um pouco mais, ou não é assim que se trata um homem. Cada frase, cada crítica, por mais sutil que fosse, me magoava profundamente. Aprendi a absorver tudo, a sorrir, a não demonstrar que aquilo me consumia. Mas por dentro, era uma luta constante. Nada, absolutamente nada, parecia suficiente para quebrar o gelo, para conquistar a sua aprovação. Então, 6 meses atrás, tudo mudou. Numa fria manhã de novembro, Michael chegou em casa do trabalho com um rosto que eu nunca tinha visto antes, marcado pelo medo, pela incerteza, por uma mistura de desamparo e tristeza. Marta tinha acabado de ser hospitalizada. O diagnóstico foi um golpe retumbante, um câncer avançado e agressivo que já havia se espalhado. Os médicos foram claros, o prognóstico era sombrio. Praticamente não havia chance de recuperação. Michael estava devastado. Aquele homem forte, que sempre suportara as dificuldades com admirável calma, desmoronou em meus braços. Sua mãe, seu pilar de força desde a infância, aquela que o guiara, o amara e às vezes o oprimira, estava prestes a desaparecer. Eu me senti impotente. Essa notícia me paralisou. Tudo o que eu havia tentado construir entre mim e Marta de repente parecia trivial e urgente. Eu sabia que precisava ser forte por Michael, por ela, por mim mesma. Nas semanas seguintes, sentei-me ao lado dela naquele quarto estreito e branco de hospital, onde o cheiro dos remédios se misturava ao aroma mais adocicado do café morno. Marta mal falava. Seu corpo emagrecido parecia lutar contra uma dor invisível, e seus olhos, às vezes encontravam os meus, carregados de uma tristeza que nada conseguia apaziguar. Expressavam uma dor muito mais profunda do que a do corpo. Uma dor que vinha de anos de ressentimento, arrependimento e silêncio compartilhados sem nunca termos ousado nos entender de verdade. Segurei sua mão frágil e fria, na esperança de que apenas minha presença pudesse lhe oferecer algum conforto. Às vezes, ela abria a boca para dizer algo, mas depois a fechava, como se as palavras fossem pesadas demais para suportar. Falei com ela suavemente, contando histórias de família, lembranças felizes, mesmo sabendo que ela não estava realmente respondendo.
Queria dizer a ela que nunca deixei de querer agradá-la, que apesar de tudo sempre a respeitei. Que a amava de uma forma imperfeita certamente, mas sinceramente. Então chegou o dia fatídico. Eu não estava lá quando Marta deu seu último suspiro. Michael, que havia sido chamado com urgência, correu para o hospital. Mais tarde, ele me contou com a voz embargada que sua mãe havia falecido em paz, sem dor, cercada por algumas enfermeiras atenciosas. Naquela noite fiquei sozinha no nosso quarto. As paredes pareciam se fechar sobre mim. Chorei silenciosamente, incapaz de conter a tempestade de emoções que me assaltava. Será que fiz o suficiente? Será que poderia ter dito mais alguma coisa? Será que poderia ter consertado o que nunca quebrou? Fiquei me perguntando por muito tempo se eu havia perdido uma oportunidade de nos aproximarmos, de superar nossas diferenças. Mas foi somente no dia seguinte que a verdadeira surpresa chegou. Na manhã seguinte, enquanto o amanhecer lutava para penetrar as cortinas da nossa sala de estar, houve uma batida suave na porta. Eu não esperava ninguém. Desci as escadas lentamente, ainda envolto no peso de uma noite sem dormir. À porta estava um homem de rosto sério, o tabelião da família. Na mão direita segurava um envelope amarelado pelo tempo, com leves sinais de uso nas bordas, como se estivesse esperando há muito tempo por sua vez. Naquele envelope estava meu nome escrito numa caligrafia que eu conhecia muito bem, Marta. Um arrepio percorreu meu corpo. Fiquei ali por um momento, com o coração batendo forte, uma mistura de apreensão e esperança me preenchendo. Por que Marta, depois de todos esses anos de distância e incompreensão, me deixaria uma carta? O que ela tinha a me dizer? Peguei o envelope com as mãos trêmulas, incapaz de dizer uma palavra. O tabelião me lançou um olhar compassivo, depois se virou e desapareceu no frescor da manhã. Sentei-me à mesa da cozinha, onde a luz era mais suave, tentando acalmar as batidas frenéticas do meu coração. Com uma lentidão quase ritualística, abri o envelope. O papel levemente amarelado estalou suavemente sob meus dedos. Lá dentro, havia 2 folhas de papel cobertas por uma caligrafia trêmula e confiante. Cada letra, cada palavra parecia pesada, carregada de uma emoção que eu nunca vira em Marta. Senti que esta mensagem não era apenas uma carta, mas uma confissão, uma última ponte estendida em minha direção, uma esperança de reconciliação. Eis o que dizia a carta, que guardo até hoje e que mudou minha vida para sempre. Minha querida Elise, se você está lendo estas palavras, é porque não estou mais aqui, que fui para outro lugar que só espero que seja tranquilo. Gostaria de ter escrito para você muito antes, quando o tempo ainda não fluía entre nós como um rio rápido demais. Mas o medo me paralisou, a raiva me cegou, e esse orgulho teimoso me prendeu em um silêncio pesado demais para suportar. Sei que não tem sido fácil conviver comigo. Muitas vezes te julguei sem razão, muitas vezes meus silêncios se ergueram como muros intransponíveis entre nós, como barreiras que nem você nem eu ousamos transpor. Lamento profundamente ter sido aquela mulher dura, fria e às vezes cruel em meus julgamentos. Minha vida não tem sido fácil, Elise. Você pode não saber completamente, mas passei por tempestades que nunca consegui te contar. Muitas vezes projetei meus medos, minhas feridas, em você, no que você representava para mim, sem realmente querer, sem saber como fazer de outra forma. Mas durante estes últimos meses, quando a doença me pôs de joelhos, o tempo parou. Tive tempo para refletir, rever o meu passado, pesar os meus erros e, acima de tudo, ver as coisas sob uma luz diferente. Eu vi sua paciência infinita, aquela força silenciosa que nunca vacilou, sua capacidade de amar mesmo quando eu a rejeitei. Eu vi sua coragem, Elise. Uma coragem que só reconheci no último momento. Você se tornou, apesar dos meus erros e da minha cegueira, uma verdadeira filha aos meus olhos, uma mulher admirável que tenho orgulho de ter tido em minha vida. Mesmo que nem sempre eu tenha demonstrado esse amor como deveria. Estou escrevendo esta carta para pedir seu perdão, para agradecer por estar presente, mesmo quando eu não merecia, mesmo quando fui duro e injusto. Eu te amo, Elise. Eu te amo com um amor profundo e sincero, um amor que toda mãe deveria ter por sua filha. Obrigada por continuar esta jornada com Michael e, acima de tudo, obrigada por ser a pessoa maravilhosa que você é, com toda a sua gentileza e força. Envio-lhe todo o meu amor, do fundo do meu coração. Marta. Não consegui conter as lágrimas. Elas fluíram silenciosas a princípio, depois com mais liberdade, como chuva suave após uma longa tempestade. Era como se um peso enorme, que eu carregava nos ombros por todos esses anos, finalmente estivesse sendo aliviado. Um peso feito de arrependimentos, rancores acumulados e silêncios pesados.
Esta carta não apagou todas as mágoas do passado, nem todos os anos difíceis que haviam criado uma barreira entre Marta e eu, mas abriu uma porta que eu pensava estar fechada para sempre. Uma porta para a compreensão, para um tipo de paz que eu jamais ousara almejar. Através de suas palavras, descobri um amor que nunca tinha visto antes. Um amor escondido atrás da raiva, do medo, do orgulho e da falta de jeito. Compreendi que às vezes os corações lutam contra seus próprios demônios que se protegem como podem, mesmo que isso signifique ferir aqueles que mais amam. Também entendi que o perdão não é um presente que oferecemos apenas aos outros, mas, acima de tudo, um presente que damos a nós mesmos. Um ato de libertação, de coragem para poder seguir em frente, curar e encontrar serenidade. Desde aquele dia vivo com uma sensação nova, quase inesperada, a de paz. Uma paz suave e frágil, porém profunda, que me acompanha todas as manhãs, em cada gesto, em cada pensamento. Marta não está mais aqui fisicamente, mas continua viva em mim, em cada lembrança, em cada aprendizado e, principalmente, através desta última prova de amor que ela me deixou. Esta carta se tornou meu tesouro, minha luz em tempos de escuridão. Ela me ensinou que mesmo na dor, é sempre possível construir pontes, estender a mão e deixar o amor triunfar. Essa nova paz, frágil mas real, não permaneceu trancada dentro de mim. Começou a se espalhar lentamente por toda a minha vida, até mesmo no meu relacionamento com Michael. Antes, sempre que o nome da mãe dele era mencionado, um véu caía sobre nós. Uma tensão opaca, um silêncio pesado. Evitávamos certos assuntos, certas reuniões familiares, com medo de que as feridas reabrissem. Michael também carregava esse peso, entre a dor pela mãe e o conflito que ela mantinha comigo. Ele estava cansado, às vezes até distante, como se tivesse medo de despertar fantasmas. Mas algo havia mudado. O dia em que li aquela carta, o dia em que Marta finalmente se revelou a mim sob uma nova luz, marcou uma virada. Eu me senti mais calma, mais forte. Finalmente pude olhar para Michael sem a raiva, sem a dor que havia enterrado por tanto tempo. Comecei a falar com ele sobre Marta de uma maneira diferente, sem ressentimento, com uma mistura de gentileza e gratidão. Contei a ele como realmente me sentia, o quanto essa carta havia magoado meu coração, o quanto ela havia lançado luz sobre partes obscuras do meu ser. Michael, por sua vez, baixou a guarda. Contou-me histórias sobre a mãe dele que eu nunca tinha ouvido antes. Histórias de amor, de medo, de falhas escondidas por trás daquela fachada de mulher durona. Aos poucos, nosso relacionamento recuperou uma leveza que não conhecia há muito tempo. Começamos a nos reconstruir juntos com base na paz interior que agora nos unia. Nossas conversas se tornaram mais sinceras, nossos gestos mais ternos. Vi Michael se abrir e se curar também. Decidimos celebrar a memória de Marta não com dor, mas com amor, compartilhando suas memórias, seus valores, suas fragilidades humanas. Essa paz que encontrei dentro de mim transformou nosso relacionamento. Ela nos permitiu abandonar o fardo do passado e seguir em frente juntos, com uma nova compreensão e um novo vínculo. Sei que a estrada não acabou, que as feridas nunca desaparecerão completamente. Mas hoje posso dizer que estamos avançando juntos, em direção a um futuro mais brilhante. E é esse presente de paz que Marta, apesar de tudo, me deixou como legado. Numa noite de inverno, algumas semanas depois de ler a carta de Marta, Michael e eu estávamos sentados perto da lareira, a casa banhada por uma luz suave e acolhedora. As chamas crepitantes lançavam sombras dançantes nas paredes, como se o passado e o presente tivessem se fundido em um só fôlego. Eu segurava uma fotografia antiga da Marta, aquela em que ela sorria, sem a sua fachada rígida, simplesmente uma mulher e mãe. Michael se aproximou, sentou-se ao meu lado e pegou minha mão. Sabe, Elise, disse ele baixinho, minha mãe estava longe de ser perfeita. Ela tinha seus demônios, seus medos, mas ela te amava à sua maneira. Eu vejo isso agora por sua causa. Coloquei a foto na mesa de centro e olhei para ele. Aquela carta, é como se tivesse nos alcançado uma última vez. Abriu uma porta que eu pensava estar fechada para sempre. Michael apertou minha mão com mais força. Vamos construir algo, você e eu. Algo novo. Não perfeito, mas verdadeiro. Senti uma emoção profunda me invadir, a promessa de um novo começo, o fim de um longo inverno emocional. Prometa-me, acrescentou ele suavemente, que nunca mais deixaremos o passado decidir por nós. Que mesmo quando for difícil enfrentaremos tudo juntos. Sorri sentindo minhas lágrimas brotando, mas dessa vez eram suaves, cheias de esperança. Eu prometo, Michael. Naquele momento de suspensão, a casa parecia respirar conosco, a paz havia se enraizado em nossos corações.
A lembrança de Marta não era mais um fardo, mas uma ponte, frágil, mas sólida, que nos conectava, nos guiava, nos unia. Nas semanas seguintes àquela noite junto à lareira, algo mudou profundamente entre Michael e eu. Não foi um milagre repentino, mas uma série de pequenos gestos, de palavras compartilhadas que pacientemente forjaram um novo vínculo, mais forte, mais genuíno. Começamos a acordar com uma leveza renovada. De manhã, Michael me preparou café como sempre, mas agora com um sorriso sincero e um olhar compreensivo. Cuidei dele com menos cansaço no coração, com mais desejo. As refeições em família, antes uma fonte de ansiedade, tornaram-se momentos em que conversávamos abertamente, sem medo de julgamentos silenciosos. Senti que mesmo com Marta não estando mais aqui, seu legado estava se tornando uma força que nos unia, em vez de um fardo que nos separava. Numa tarde de domingo, durante um passeio no parque, Michael pegou minha mão delicadamente, como se estivesse redescobrindo a ternura em um gesto simples. Sabe, Elise, murmurou ele, estou orgulhoso do que estamos construindo. E estou orgulhoso de você. Olhei para ele, meu coração transbordando de emoção. Eu também respondi. E sei que é por causa daquela carta, por causa do que Marta finalmente nos deu mesmo que tarde. Ele assentiu e acrescentou com um sorriso, nossa história não é só nossa. É dela também. E ela vive através de nós. Essa ideia me aqueceu profundamente. Continuamos a construir nossas vidas com mais confiança, escuta e, acima de tudo, paciência uns com os outros. Aprendemos a expressar nossos medos, nossas dúvidas e, acima de tudo, a celebrar nossas vitórias, mesmo as menores. Todas as noites, antes de dormir, lembrávamos da promessa que fizemos junto à lareira. Uma promessa que nos deu forças para enfrentar as dificuldades, de mãos dadas. A paz que eu havia encontrado dentro de mim se transformou em uma paz compartilhada. Tornou-se a base do nosso amor, um amor mais maduro, mais profundo, capaz de resistir às tempestades da vida. E assim, apesar de tudo, seguimos em frente hoje. Juntos, unidos por esta ponte frágil e preciosa que uma carta inesperada construiu entre dois corações feridos. Com o tempo, a dor do passado se transformou lentamente em uma fonte de força. Marta, embora ausente, continua a habitar nossas vidas por meio de suas palavras, seu perdão tardio e a paz que nos deixou como legado. Michael e eu aprendemos a caminhar lado a lado, com uma cumplicidade recém-descoberta baseada na verdade, no respeito e na ternura. Agora sabemos que o amor não se mede pela ausência de conflitos, mas pela capacidade de superá-los juntos. Tornei-me mais gentil comigo mesma, mais tolerante com as feridas invisíveis que cada um de nós carrega. Esta carta me ensinou que mesmo os corações mais fechados podem se abrir, às vezes no último momento, e que o importante é saber aproveitar essa abertura. Hoje, olho para o futuro com confiança, porque entendi que a paz que buscamos lá fora sempre começa dentro de nós. E é com essa paz que construímos nossa história, dia após dia, de mãos dadas.